Algumas das heresias pregadas pelo liberalismo teológico são a negação da inspiração divina e da autoridade da Bíblia, considerando-a apenas um livro humano e histórico, sujeito a erros e contradições, a rejeição dos milagres e da sobrenaturalidade da revelação cristã, submetendo-os ao crivo da razão e da ciência natural, a relativização da doutrina da Trindade, reduzindo Deus a um princípio abstrato ou a uma força moral, e negando a divindade de Jesus Cristo e do Espírito Santo. A desvalorização da obra expiatória de Cristo na cruz, entendendo-a apenas como um exemplo de amor e sacrifício, e não como um ato de redenção e salvação dos pecadores. A negação da ressurreição corporal de Cristo, interpretando-a como uma experiência subjetiva dos discípulos ou como uma metáfora da continuidade do seu ensino. A universalização da salvação, afirmando que todos os homens serão salvos independentemente de sua fé ou conduta, e que todas as religiões são caminhos válidos para Deus. A adaptação do cristianismo aos valores e ideologias do mundo moderno, como o humanismo, o racionalismo, o relativismo, o pluralismo, o ecumenismo e o progressismo. Os perigos das heresias pregadas pelo liberalismo teológico são negar a autoridade e a inerrância das Escrituras, colocando a razão humana acima da revelação divina, desacreditar a historicidade dos milagres de Jesus, reduzindo-o a um mero exemplo moral e não o redentor da humanidade. Defender uma salvação baseada no sentimento subjetivo de comunhão com Deus, ignorando a necessidade de fé e arrependimento. Esvaziar o conteúdo doutrinário do cristianismo, relativizando as verdades essenciais da fé como a Trindade, a encarnação, a expiação e a ressurreição. Matar a Igreja, envenenando os ouvintes com uma sabedoria humana que não conduz à vida eterna, mas à condenação. Abrir espaço para outras heresias como a teologia da prosperidade, que distorce o caráter de Deus e o propósito do Evangelho. Alguns nomes atuais de quem defende as heresias pregadas pelo liberalismo teológico são Marcus Borg, um teólogo americano que nega a divindade de Jesus, a ressurreição corporal e a inspiração das Escrituras. Ele defende uma visão pluralista da religião e uma abordagem histórico-crítica da Bíblia. John Shelbyson, um bispo episcopal americano que rejeita os milagres, a virgindade de Maria, a expiação vicária e a segunda vinda de Cristo. Ele propõe uma reforma radical do cristianismo para se adequar à cultura moderna. Georg Lauster, um teólogo alemão que afirma que a teologia liberal é uma forma de resistir ao fundamentalismo e ao dogmatismo religioso. Ele defende uma teologia aberta ao diálogo com outras tradições e com as ciências humanas. Alguns textos bíblicos que combatem as heresias pregadas pelo liberalismo teológico são: 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. João capítulo 1 versículo 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 3 a 4.
porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Algumas pessoas que combatem as heresias pregadas pelo liberalismo teológico são o teólogo e apologista brasileiro Augustus Nicodemos Lopes, que escreveu livros e artigos criticando o liberalismo teológico e defendendo a ortodoxia cristã. O pastor e escritor americano John MacArthur, que denunciou o liberalismo teológico como uma ameaça à fé bíblica e à autoridade das Escrituras. O teólogo e professor alemão Wolfhard Pannenberg, que propôs uma teologia racional e histórica que confrontava o subjetivismo e o relativismo do liberalismo teológico. O teólogo e filósofo francês Henri Blocher, que defendeu a doutrina da inerrância bíblica e a necessidade de uma hermenêutica fiel ao texto sagrado. O teólogo e pastor inglês John Stott, que foi um dos líderes do movimento evangélico mundial e um dos redatores do Pacto de Lausanne, que reafirmava os fundamentos da fé cristã contra o liberalismo teológico.